Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Queria falar com você hoje sobre o coronavírus e a realidade espiritual. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão, somos igreja, vamos avançar, vamos recuar, né? O templo e a igreja fato, a igreja do Senhor, pessoas, né? Eu queria dizer para você que nós usamos muito um termo que está em 2 Crônicas 7:14. Só que se nós lemos o versículo 13, a Bíblia diz que se o Senhor ele cerrar os céus para a chuva, ou se ele enviar o gafanhoto, ou se ele enviar a praga, aí entra no 14, então o povo que se chama pelo meu nome, e aí tem todo o versículo que nós conhecemos. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, e a gente vai ver ali antes da Páscoa, quando o Senhor ali ia mandar aquele anjo da morte para a morte dos primogênitos, a Bíblia vai dizer que o Senhor havia enviado a peste. O Senhor havia enviado o anjo. Quando nós lemos 2 Crônicas, a Bíblia está dizendo que o Senhor enviaria sobre a terra. Quando nós lemos lá em Números capítulo 14, o Senhor está falando, eu enviarei e eu matarei. Então o Senhor está dando um decreto e o Senhor tem o poder de fazer isso. Porém, precisamos entender esse cenário espiritual, como nos posicionarmos, porque nós entendemos que muitas vezes as pessoas estão usando texto fora de contexto. As pessoas estão usando termos, né, e está fora um pouco do contexto do entendimento que a palavra do Senhor nos traz. Quando eu olho para Números 14, o Senhor também fala que iria enviar. Irmãos, todas as vezes que Deus enviava uma peste, uma praga sobre Israel ou sobre o povo ali se arrependia, o povo tinha o poder de cessar a praga pelo arrependimento, pelo posicionamento, pela fidelidade e pela aliança com Deus, entrando debaixo de obediência. Então assim era repreendida aquelas pragas. Porém, eu quero dizer para você que quando também, lá dizia a Páscoa, que o Senhor, na verdade, iria subjugar ou trazer juízo sobre os deuses do Egito, o Senhor ali estava numa guerra espiritual, declarando agora juízo sobre os deuses do Egito. Porém, o que nós vivemos, coronavírus 2020, o que nós estamos vivendo agora, Covid-19, não é uma praga enviada por Deus. Por isso nós precisamos tomar sim todas as precauções e cuidados. Nós não podemos subestimar o poder de um vírus. Falamos no vídeo passado, se você não assistiu, pegue lá e assista. Nós estamos aqui declarando que existe toda uma preparação desses vírus em laboratórios. Existe mutação genética, existe transformações e mutações que são feitas em vírus mortais dentro de laboratórios em várias nações. E China é um desses lugares. Agora, um desses vírus escapou, foi lançado, foi liberado sobre a terra, e nós não podemos subestimar o poder do vírus, porque ele é real. Não é uma peste que Deus mandou para que venhamos orar e Deus cessar a peste. Não é agora os feiticeiros como lá no Egito, enviando uma praga e Deus subjugando o poder daqueles principados 10 que haviam sobre o Egito. Na verdade, o que estamos vivendo hoje, em um novo tempo, em uma nova aliança, é Deus se manifestando através da igreja e Satanás se manifestando através também de homens, como 1 Tessalonicenses vai dizer sobre os homens da iniquidade, está falando sobre o governo do anticristo. O que eu quero dizer para você é que nós vivemos em um tempo em que o homem está produzindo coisas e liberando sobre a terra. O homem está produzindo, sim, bactérias, vírus, que são mortais e liberando sobre a terra. Nós, como pessoas mortais, não podemos subestimar o poder do vírus. O que nós devemos fazer? Vamos continuar avançando nas regiões celestiais. Nós não vamos recuar em oração. Nós não vamos parar, sabe, de clamar ao Senhor misericórdia, mas devemos sim tomar todas as precauções e cuidados, porque nós não estamos imunes a um vírus que foi liberado humanamente sobre a terra.
para que os humanos morram, para que toque a vida dos humanos. Uma coisa é quando Deus mandava uma peste, Deus mandava cessar. Quando Satanás vinha, o Senhor vinha subjugava, como no Egito, aqueles deuses que se apresentavam lá no Egito. O Senhor subjugava aqueles demônios que estavam sobre o Egito. Agora, irmãos, quando nós falamos de coronavírus, nós estamos falando de homens malignos que estão em laboratórios produzindo, fazendo mutação genética e transformando alguns vírus, até animais, vírus que estavam até em bichos. Eles estão transformando em contaminação humana. Isso que eu quero dizer é uma guerra de homem para homem. Tudo o que precisamos fazer, devemos fazer, porque Deus repreende a praga enviada por ele. Quando ele enviava lá aquela praga de gafanhotos, foi Deus quem fez o gafanhoto. É Deus quem ordena sobre a terra. É Deus que ordena sobre os homens. É Deus que ordena sobre a natureza. É Deus que ordena sobre os animais. Porém, querido, agora os homens estão produzindo vírus em laboratório para serem lançados sobre a terra. E isso significa, nós estamos refém disso. Devemos sim orar, devemos clamar os céus. Porém, eu quero te dar um exemplo. Se dentro dessa sala aqui agora, eu liberar 10 mosquitos da dengue, que também é um vírus, será se eu vou orar aqui, Deus vai cessar a praga? Ou esses mosquitos eles podem me morder e eu pegar e ser transmitido para mim a dengue? O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós não podemos subestimar a transmissão. Pastor, mas nós chegamos na igreja e oramos pela AIDS, é um vírus, o HIV. E ali o soro positivo HIV, a gente, pelo nome de Jesus, que também é um vírus, nós vamos lá e curamos. Não estou dizendo que nós não temos poder sobre enfermidades, mesmo colocadas pelos homens. Mas nós temos que ver que a transmissão de um vírus colocado pelo homem na terra é algo que também pode sim ser transmitido de um para o outro, de forma em que o homem não tenha apenas o controle. Já saiu nos noticiários que um homem, pastor da Coreia, ele foi até a China para orar pelos enfermos que estavam morrendo na China. Quando chega lá, irmãos, toda a comitiva e eles são contagiados com o vírus e voltam agora para a Coreia extremamente contagiados. Nós não podemos andar em cima de uma fé burra. A fé, ela é inteligente. Se o Senhor está liberando algo, ele cessa. Se o diabo libera algo, o Senhor tem o poder de subjugar os espíritos malignos. Porém, nós não estamos lidando com espíritos malignos. Nós estamos lidando com um vírus que está sobre a terra, liberado pelo homem. Então, se a guerra é de homem para homem, nós precisamos entender que não é apenas uma guerra espiritual. A guerra espiritual é as regências que têm produzido esse vírus e que têm liberado esse vírus, que está regendo homens malignos. Isso sim é uma guerra espiritual. Porém, o vírus já foi liberado. O vírus já está na terra. E precisamos entender agora que nós precisamos sim tomar todos os cuidados e precauções, porque a fé não é uma fé burra. Ela é uma fé inteligente. Por isso, querido, em nome de Jesus, entenda esse cenário e devemos saber com quem estamos lidando e qual é o nosso inimigo. O nosso maior inimigo hoje, irmãos, é o homem maligno, é o homem que tem colocado esse vírus sobre a terra. São os homens que estão nos laboratórios produzindo vírus de mutação genética e liberando esse vírus sobre a terra. Não obstante, de nós conhecemos a história de uma nova ordem mundial em que viriam matanças sobre a face da terra. Essa não é a primeira. De acordo com o tempo vai passando e tudo que será liberado sobre a terra virão cada vez mais matanças terríveis sobre a face da terra. Isso significa, é o homem produzindo a morte do homem. É como agora eu me apresentar diante de um revólver e um tiro for dado e eu orar para não morrer. Provavelmente eu morrerei. Por quê? Porque um homem agora estabelecendo a morte do outro homem. A guerra que estamos vivendo não é só uma guerra espiritual. A guerra que estamos vivendo é uma guerra de homem para homem. Isso significa, homens estão estabelecendo a morte de outros homens. Por quê? Porque os homens estão colocando o vírus sobre a terra. Vamos entender isso, querido. Vamos tomar precauções.
vamos nos cuidar, mas o que nada pode nos parar é, nós estamos nas regiões celestiais, guerreando, orando. Por mais que venhamos precisar nos próximos dias de isolamento social, nós estamos juntos nas regiões celestiais. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.